E hoje a gente está aqui para fazer um comparativo com o DEVA 11. A gente vai pegar todos os relatórios gerenciais que ele divulgou desde janeiro até agora e fazer algumas comparações. Porque, para quem não sabe, o fundo caiu demais, perdeu muito na sua cotação. PVP dele atualmente está em 0,65, mas aparentemente ele está começando ali a querer recuperar. Então eu acho importante você assistir esse vídeo até o final, porque pode ser um fundo aí que talvez vai trazer ganho de capital para os seus cotistas. E se esse conteúdo te ajudar, me ajuda também, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem aqui comigo para a tela. DEVA 11 custando atualmente R$ 62,75. Deixa eu mostrar aqui a cotação dele, pessoal, olha só. Deixa eu pegar um período menor, um ano atrás, né? Comecinho de março ele já começou a despencar. Claro que para trás aqui, ó, ele já tinha caído um pouco, né? 13%, mas aqui realmente foi só ladeira abaixo. E depois ele recuperou um pouco, né? Chegou aí na casa dos 44, 45 reais, recuperou legal, 50%, mas ainda não chegou no seu valor que era antes, né? Próximo aí dos 90, 100 reais. E como eu disse para vocês, estou aqui então com os relatórios, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E uma coisa que eu quero mostrar é isso aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo. Deixa eu só centralizar todos aqui, pessoal, que aí fica mais fácil, tá? Pra gente fazer essa comparação. É claro que depois, nas demais partes aqui, a gente não vai comparar desde janeiro. A gente vai fazer aqui as principais, eu vou mostrar para vocês desde janeiro. Olha só, carteira adimplente em janeiro estava 100%. Então, janeiro, pessoal, estava tranquilo. Aqui, ó, se a gente olhar janeiro, tava, a cotação tinha caído um pouco, mas não era nada referente aí à inadimplência dos ativos que ele tinha. Então, beleza. Fevereiro, já começou, 94,3, tá? Então, ela já tinha perdido aí cerca de 5,7%, né, de adimplência. Já começou a ter uma certa inadimplência em fevereiro. Então, foi aqui que começou, né, a ter essa sinalização de queda. Depois, em março, aí foi ladeira abaixo, 70% só estava adimplente. Os outros quase 30%, né, estavam inadimplentes, então o fundo começou a pagar pouco, risco dele aumentou, e aí é o que vocês viram aqui, tá? Então acho que isso eu consegui explicar bem. Muita gente não sabe por que o DEVA 11 estava caindo, está caindo ainda, né? Foi por isso, por causa dessa inadimplência de vários ativos na carteira. E agora vamos continuar só fazendo uma comparação aqui de abril e de maio, porque esse relatório de maio ele divulgou recente, tá? Então vamos descendo juntos aqui para a gente fazer algumas comparações. Claro que eu não vou olhar tudo, né? Só fazer aqui algumas comparações para a gente poder ver como que está o fundo. Bom, receita, né? É bom que o fundo já mostra para a gente a receita desde janeiro, então a gente não precisa olhar nos outros relatórios, mas observem só como a receita como um todo foi caindo, né? 17 milhões em janeiro, bacana. Aí depois 14, começou a cair. Em março, 11, né? Abril recuperou um pouco e maio, né, voltou a cair novamente. Então observem como teve uma tendência de queda na receita. E o que segurou um pouco, pessoal, também, né, foram alguns valores aí de receita com fundos imobiliários, né, o que acabou segurando um pouco a receita do fundo. Se não fosse isso, ele ia perder mais ainda nessa receita mensal, o que acarretaria um valor distribuído mensalmente muito menor para os seus cotistas. É o que a gente viu aqui, olha só. Ele distribuiu aí 15 milhões e 400 mil em janeiro, o que deu aí então R$1,10 por cota, e depois foi só caindo, ó, 90, 70, aí ele recuperou um pouquinho, 85, mas caiu de novo nesse mês, 65 centavos, né? Vamos achar aqui, ó, 65 centavos. Então, o pagamento foi no dia 15. Inclusive, ele deve estar bem próximo aí da sua data de anunciar novamente o próximo pagamento, que vai ocorrer nesse mês de julho. Eu acredito, pessoal, né, que vai ficar nessa média, 70 centavos, 80 centavos, por enquanto, tá? Mas uma coisa boa, como eu falei para vocês, é que a inadimplência do mês anterior para esse mês, né, nesses relatórios aqui, ela está melhorando. Então, olha só, de 71
agora está 76,4. Então a carteira está ficando mais adimplente e menos inadimplente. Isso é bom, né? Então a gente consegue ver uma melhora nessa questão para o fundo. Se vai voltar ao patamar que era antes, se vai voltar a pagar bons dividendos, aí eu já não posso afirmar para vocês, mas tudo indica que está melhorando. Claro que a gente não sabe quando isso vai voltar 100% ao normal. Bom, de resto aqui, pessoal, a gente já fez vários vídeos, né, sobre o DEVA 11, a gente vai passar bem rapidamente. Uma coisa importante de você olhar também é o portfólio do fundo, né, e o status. Eu acho que o fundo deixa bem claro aqui pra gente, eu acho que é importante isso, essa transparência, né, dos CRIs que estão com o pagamento em dia, dos que estão em prazo de carência e dos que estão, infelizmente, em inadimplência. E observem só que não são poucos, tá? Não são poucos os CRIs que estão inadimplentes. E se você somar aí o percentual deles, né? Então representa uma fatia relevante aí do DEVA 11. É por isso que muitas vezes o fundo acaba aumentando demais o risco, que acaba tendo que cair o preço da cota para justificar aquele investimento. Bom, de resto aqui, pessoal, né, tem assim em relação à carteira do fundo. Vamos só ver como é que ficou do mês anterior para esse mês. Então vamos lá. Carteira do fundo aqui logo abaixo. Vamos ver se ele aumentou, ó. Aumentou um pouquinho, 0,2%, né, por cento aí de CRIs. Fundos também aumentou um pouquinho e o caixa ele reduziu um pouquinho. Nada demais, né? Segmentos continua também mesma coisa. Maioria aí é corporativo. Tem também multipropriedade, loteamento, incorporação vertical, shopping, energia, armazenagem de granéis e time sharing. Então, são alguns segmentos complicados, né? A gente sabe disso, loteamento, multipropriedade, até mesmo corporativo, tem aí as suas complicações muitas vezes, mas também o risco muitas vezes é maior. Bom, em relação à taxa média do fundo, eu acho uma taxa média tranquila, IPCA mais 10%, né? Tem aí o amparo do IGPM mais 10,3%. Então, assim, o problema não está na taxa média do fundo, não está na distribuição, na minha opinião, tá? Não está na distribuição nem nada disso. Está nos segmentos, né? O que não é um problema, é só uma característica do DEVA 11, assim como vários outros fundos, né? Ele investe em setores de risco maior, né? Em ativos de risco maior, muitas vezes ele tem um retorno maior, mas agora, como a gente viu, acabou tropeçando, faz parte aí da nossa vida, por isso que você não pode investir tudo no fundo só. Diversificação também, né? Apesar de em alguns estados o percentual ser muito pequeno, a concentração acaba sendo maior lá no sul, tem também São Paulo, mas ele tem uma diversificação bacana, tá? Aí, ó, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e tal, então ele tem uma diversificação legal. E então não acho que o problema do DEVA 11, pessoal, tá ligado aí com nada disso, tá? Qualidade dos ativos, nada. É só uma característica do fundo, tá certo? E minha opinião geral sobre ele, né? Muita gente pediu aí para fazer essa comparação entre esses relatórios. Como eu falei, na minha opinião, parece que o fundo está começando a se recuperar, né? Como a gente viu, a inadimplência está diminuindo. Se continuar desse jeito, o fundo vai começar a receber mais, vai começar a distribuir mais proventos, o risco dele vai diminuir em relação ao retorno e a cotação provavelmente vai se valorizar. Agora, essa é a minha opinião, deixa a sua aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.